Olá, olá, muito boa noite a vocês. Boa noite a todos que estão com a gente pela Unimed em Concórdia. Sejam bem-vindos a mais um espaço de conteúdo. Sejam bem-vindos a mais um espaço de conteúdo que a Unimed em Concórdia preparou para vocês em relação ao Covid-19. Sim, nós estamos vivendo alguns dias diferentes, alguns dias em que mudou um pouquinho a nossa rotina, e tudo isso faz com que cada um de nós tenha que mudar alguns hábitos de vida, não é? Mas nesse momento a gente quer alertar vocês e quer tranquilizar cada um de vocês em relação às últimas notícias do coronavírus, em relação a esse trabalho todo que a Unimed Concórdia tem para cuidar da vida das pessoas. É por isso que a partir de agora nós faremos essa live com alguns convidados especiais, pessoas que fazem parte do time de cooperados da Unimed Concórdia, nossos médicos, e também uma convidada muito especial, que é de fora, mas que tem muita habilidade e muito conhecimento em relação a essa questão toda de epidemiologia. Sejam bem-vindos, boa noite, façam um comentário se possível, ok? Participem conosco, nós estamos aqui para falar sobre saúde, senhoras e senhores. Então, nós vamos receber a partir desse momento alguns convidados na nossa live, que estarão comigo a partir de agora. E são eles, ó, estão aqui todos conectados com a gente. Professora Vilma Beltrame, que é mestre e assistência em enfermagem, doutora em gerontologia biomédica, já trabalhou no Ministério da Saúde, justamente na área da vigilância epidemiológica, e traz para a gente um pouquinho de bagagem, um pouco de conhecimento, para que a gente saiba o que fazer a partir dos próximos dias. Também está conosco o Dr. Cláudio Peralta. Boa noite, Dr. Cláudio, médico cooperado da Unimed em Concórdia, cirurgião geral, pós-graduado em controle de infecção, atuou por muito tempo, do ano 1990 a 2018, dentro do Hospital São Francisco, com grande experiência nessa área de atuação. E conosco também o nosso nefrologista, médico cooperado, Dr. Luciano Trentin. Boa noite, Dr. Luciano. Sejam bem-vindos. Muito bem, nós estamos ao vivo, a Vilma também está aqui. A gente começa agora falando um pouquinho sobre esse panorama, não é? Nós temos aqui alguns dados, pessoal, alguns dados a todo o público que está com a gente ao vivo pela Unimed, boa noite, sejam bem-vindos, participem. Mas nós vamos iniciar nossa transmissão falando de alguns dados que foram divulgados hoje, dia 25 de março de 2020. Gente, amanhã, doutor Luciano, doutor Cláudio, Vilma, completa 30 dias em relação ao início, né, dessa doença no Brasil. Então, nós estamos hoje no 29º dia, são 30 dias do início dessa doença no Brasil. E até o momento nós temos, então, 2.433 casos confirmados e 57 mortes no país. Quando a gente traz para a Concórdia esse cenário, a gente acompanha um dado de 3 casos suspeitos, nenhum confirmado, e 4 descartados no dia de hoje, uma atualização que foi feita agora há pouco, num contato que nós tivemos com a Prefeitura de Concórdia. Doutor Cláudio Peralta, começamos por você. Qual é a atual gravidade? Qual é a gravidade desse momento que nós estamos vivendo hoje, dia 25 de março, aqui em Concórdia, na nossa região? Como que o doutor avalia isso? Fique à vontade, doutor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu faria um pequeno resumo de como apareceu esse vírus entre nós, né? Ele vem lá da China, como tem uma briga grande por aí, se ele veio, não veio, foi, não foi, mas enfim, que ele apareceu lá na China, né, em dezembro, aí, os últimos dias do ano de dezembro, notificado para a Organização Mundial da Saúde, né, como um vírus que daria uma pneumonia de origem que eles não sabiam o que era, né, e com as investigações, né, o primeiro vírus, na verdade, foi isolado em 7 de janeiro. Uhum. Eles são da família dos coronavírus, que é uma família extensa de vírus e que causam resfriados, desde os resfriados mais comuns até alguns mais complicados, como nós estamos tendo agora, né? E esse vírus já rolou lá pela Ásia, rolou lá pela China também,
em outras síndromes graves, né? Como a síndrome respiratória aguda e que te fizeram, como esse vírus é comum também acontecer, algumas passagens por animais, né? E atualmente não se tinha notícia, né? Desse vírus que chegou agora, que ele também passasse pelo homem, mas isso realmente aconteceu. Então, isso vem dessa família dos coronavírus, que chegou até nós rapidamente, né? E foi isolado e denominado como o Covid-19. Tá certo, doutor. Esse é um registro, né, que nós temos do início disso tudo. E quando a gente já tem um cenário atual, né, doutor? Fica à vontade. Ele é um vírus que tem um surto grave entre nós, né? Você vê que ele, lá de dezembro até agora, ele fez a volta ao mundo em 2 meses, né, gente? Então, é um vírus de alta contagiosidade, que é o que preocupa nossas autoridades de saúde no Brasil. Né? Sendo que a gente já está passando, segundo discussões de hoje, uma primeira fase, né, em que o isolamento das pessoas é fundamental para que possa se diminuir a quantidade de pessoas doentes de uma vez só. Né? E até para que apareçam também já algumas pessoas que possam desenvolver resistência e não passariam para outros um vírus tão virulento como está sendo agora. O que a gente já sabe também é que ele ataca mais os velhinhos, que nem eu, que estou em casa, aqui, trabalhando em casa, mas e que tem algumas comorbidades, como a diabetes, a hipertensão, e que essas pessoas então seriam mais afetadas. Sabemos também que muitas pessoas podem ser portadoras do vírus e não terem nenhum sintoma, né? E que podem passar para pessoas que tenham uma maior sensibilidade a ele. No momento, nós temos toda a campanha organizada, né, pelas secretarias de Estado da Saúde, cada uma ao seu nível, para a nossa Secretaria Municipal de Saúde, com uma brigada praticamente para enfrentar esse vírus, com muitas medidas necessárias. Que aí o Luciano pode me ajudar nesses sintomas. Doutor Luciano, antes que você. Boa noite. Antes que você fale um pouquinho sobre essa questão essa questão, né, tão importante em relação aos sintomas, eu gostaria de ouvir da Vilma, né, que ela traz para a gente uma experiência toda nessa questão de assistência e enfermagem. Vilma, na sua visão, qual é o panorama que nós estamos vivendo hoje, dia 25? É um panorama que assusta, é um panorama que deve fazer com que a gente fique dentro de casa, que a gente pode sair, enfim, quais são os seus conselhos em relação ao dia de hoje, Vilma? Boa noite a todos. Eu concordo com o que o doutor Peralta falou, que é um momento de a gente ficar resguardado. Na medida do possível, ficar em casa, principalmente as pessoas mais suscetíveis. Quando a gente fala, né, que os idosos e que as pessoas com condições crônicas são os mais suscetíveis, não quer dizer que eles peguem mais fácil, mas sim que se eles pegarem, os efeitos serão mais deletéricos, né? Isso o doutor Luciano com certeza falará. Mas assim, o que nós, né, que trabalhamos na vigilância epidemiológica, o que a gente se preocupa? A gente se preocupa com o cenário que pode vir a acontecer. E, como já foi dito, é um vírus com alta transmissibilidade. Sendo assim, então, as medidas de prevenção são muito importantes. Nós temos que conter o máximo possível a progressão desse vírus. Então, a primeira coisa, obedecer o que a Prefeitura de Concórdia, o que a Vigilância Epidemiológica de Concórdia e de Santa Catarina, né? Então, na medida do possível, ficar em casa, lavar as mãos sempre que necessário. E uma das coisas que eu não vejo falar muito e que eu gostaria de destacar, além de todas essas medidas de lavar a mão, de passar álcool gel, cuidado com as fezes. Esse vírus também sai pelas fezes, então muito cuidado, quando der descarga, baixe a tampa do vaso sanitário, cuidado com o lixo de banheiro. Então são medidas que parecem simples, mas que são fundamentais para conter. E nós estamos num cenário preocupante, sim. Preocupante porque
nós temos que frear para fazer com que as pessoas que precisarem de hospitalização cheguem aos poucos, não venham todos de uma mesma hora. É isso. Tá certo, tá certo, tá certo. Muito bem. Isso está acontecendo, né, Vilma? A gente percebe que nesse momento as pessoas realmente se afastaram dos seus trabalhos. Vilma, eu só vou pedir para que você deixe o celular, né, o seu equipamento mais parado possível, porque ele está dando uma interferenciazinha no som. Isso, muito obrigada. E a gente percebe, né, doutores e Vilma, que nós se afastamos, estamos trabalhando de casa, né, ou nas nossas empresas, mas sem equipe. Nós já estamos hoje, né, completa 7 dias desse afastamento, mas o vírus está circulando entre nós há mais tempo. No Brasil já são 29 ou 30 dias, e nós ouvimos algumas medidas ontem também, não é, pessoal? Ouvimos algumas medidas do presidente, ouvimos também o governo do estado. Agora, no final da tarde, nós vimos as pessoas caminhando pela cidade, com filhos, com crianças, com cachorrinhos, né? E se instaurou uma insegurança em relação a tudo isso. Eu quero ouvir vocês, na opinião de vocês, em relação a esse momento novo que nós estamos vivendo. Porque momento novo significa o quê? Vamos precisar sair, não é, doutores? Nós vamos precisar sair em algum momento. A vida precisa continuar, porque nós estamos numa questão também econômica muito grave. E como que deve ser o cuidado médico, da saúde, nesse momento que nós precisaremos sair de casa? Começo com você, doutor Luciano, que traz para a gente uma experiência em relação aos nossos idosos. Bom, boa noite, Karine, boa noite, doutor Cláudio, boa noite, enfermeira Vilma, professora Vilma. Realmente, a gente está vivendo uma situação que está gerando um monte de dúvidas, né, e certas incertezas na cabeça de todo mundo, mas o fato é que a gente não tem ideia exata de quanto tempo isso vai continuar, né? Então, se imagina que ao longo dos próximos dias algumas coisas voltem à normalidade, até porque são serviços que não podem parar e a vida segue, mas eu penso que aqueles cuidados básicos que foram amplamente divulgados até então, que a Vilma falou, que cuidado com as mãos, cuidado com a higiene, uma coisa que não se fala muito, mas eu vejo na nossa região, muita gente toma chimarrão, então eu penso que é um cuidado que a gente tem que ter, evitar de compartilhar esse hábito, principalmente quando forem pessoas que não fazem parte do convívio familiar, né? Mas é fundamental que se tenha um cuidado maior com a população mais suscetível, que é a população mais idosa, os pacientes que têm um risco mais aumentado. Então, eu penso que essa população é uma população que precisa ficar resguardada por mais tempo, né? É uma população que tem que evitar de sair de casa e para isso acontecer é preciso que as demais pessoas, as pessoas mais próximas tenham um cuidado todo especial no sentido de manter as condições para que essas pessoas fiquem em casa, para que elas possam ter o suporte necessário a nível domiciliar, sem ter que a necessidade de sair de casa, de buscar comprar alimento, de pagar conta, de fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu imagino que esse tipo de faixa etária deva se resguardar por mais tempo, e a gente não sabe exatamente quanto tempo, mas pode ser que isso aconteça até daqui a 2, 3 meses. Então, é fundamental que todo mundo age nesse sentido, preservando principalmente essas pessoas. Tá certo, doutor, tá certo. Já temos alguns comentários que nós queremos responder. Doutor Cláudio Peralta, quero ouvir você também em relação a esse retorno, né? Como que deve ser esse retorno na sua visão? A gente tem que pensar, porque lançar alguns slogans que nós lançamos na epidemia do H1N1, onde a gente estava mais ativo nessa área, né? E todo gaúcho falava em que o chimarrão tem que ser dose unitária, né? Cada um pega a sua cuia e vai tomar seu chimarrão para não perder o costume. Mas o compartilhamento nessa hora realmente é um desastre, né? Se um tiver contaminado numa roda, vai passar para os outros, né? E acho que ainda reforça o momento de que, se nós vamos ter que fazer a transição, ela tem que ser muito devagar, né, baseada nas estatísticas que o governo está nos apresentando, que o ministro Mandetta está apresentando com muita calma, muita tranquilidade,
né? E essa hora deve chegar, né? Mas nós temos que obedecer ainda essa curva de ascensão dos novos casos para que se possa proteger mais pessoas. E esse vírus deve perder a virulência dele quando ele estiver disseminado por uma população maior, mas com mais resistência, né? Conservando os nossos idosos, conservando as idades extremas, que estão mostrando que a incidência em pessoas com complicações é altíssima, é acima de 48%. Então, essas pessoas têm que ser preservadas, e acho que hoje à tarde ainda ouvi declarações do ministro Mandetta de novo, a gente fica em casa, fica pesquisando tudo isso, né? E ele ainda insistindo nesse nosso confinamento. Então, os horários, as ginásticas, essas caminhadas muitas vezes preconizadas por alguns epidemiologistas, né? Não, você vê se tem pouca gente na rua, se todo mundo achar que tem pouca gente na rua às 9 horas, isso aí todo mundo vai ter um monte de gente na rua. Então, acho que essas coisas podem ser evitadas e da maior parte ainda fazer dentro de casa, né? Sim. E evitar ainda os tumultos, evitar os grandes conglomerados. A gente precisa comer, a gente precisa ir no mercado, com todos os cuidados que são preconizados. Quem estiver gripado e precisar ir no mercado, vai usar uma máscara. Ele tem que usar, porque a difusão que ele faz num espirro ou nas secreções é muito menor se ele estiver usando a máscara e não deixando essas secreções fluírem ou serem lançadas ao ar. Então, esses são os cuidados, né? Aproveitando que o doutor falou sobre a questão das máscaras, temos uma pergunta aqui no Facebook, ó. Boa noite, precisamos de orientação de quem deve usar máscaras e luvas, né? Então o doutor já respondeu, não é? Quem deve usar é quem está doente. É isso, né, doutor? A gente não está falando aqui especificamente dos funcionários da área de saúde, porque esses já têm a determinação para os funcionários que estão dentro do hospital, bem orientadas pelo serviço de controle de infecção do hospital, né? E quem atende em consultórios e precisar atender em consultórios deveria se proteger, porque o médico também pode difundir a doença atendendo a pacientes contaminados. Então, é importantíssimo na manipulação do paciente que se use luvas, máscaras e alguma proteção para gotículas, se for o caso de atender algum paciente com características de resfriado. Mas no caso das pessoas voltarem para as ruas agora, doutor, vamos falar de público, né? Quem que deve usar máscara? Quem está resfriado deve usar máscara. É por isso que eu expliquei. A pessoa, quando espirra ou elimina secreções, ou tem elas na mão, na face, no rosto, levando ao ar, ela pode proporcionar contaminação de outras pessoas que não têm isso. Quem não tem uma doença respiratória declarada, teoricamente não precisaria usar máscara. E sim a pessoa que está doente. Esse tem que proteger as suas secreções para não contaminar os outros. Esse é o fundamento, né? Agora, nós não vamos andar todos de luvas no mercado também. Não, porque eu peguei a coisa ali, peguei lá. Nós vamos ter que ter o cuidado de higienizar esses produtos quando nós chegamos em casa. Não sei qual é a opinião do doutor Luciano. Só queria complementar o que o Cláudio falou. Eu acho que quem tem sintomas realmente tem que usar máscara, mas eu acho que tem uma questão de consciência que todo mundo que apresente algum sintoma, que comece com algum sintoma, essa pessoa necessariamente tem que se resguardar, tem que evitar de sair para a rua, tem que informar o setor onde trabalha, informar a família que está passando por esse tipo de sintoma, para que ela se resguarde e evite de transmitir às outras pessoas com quem ela convive, com quem ela trabalha. Então, além de usar máscara, essa pessoa necessariamente deveria ficar resguardada em casa. Muito bem, obrigada, doutor Luciano, obrigada, doutor Cláudio. Eu vou mutar os microfones de vocês aqui para a gente conseguir conversar e as pessoas ouvirem melhor nós. Nós temos mais uma pergunta aqui, eu vou direcionar essa pergunta para a Vilma. Vilma, pela sua experiência em toda essa questão do Ministério da Saúde, epidemiologia, temos uma pergunta aqui, ó. Pessoas com imunidade baixa e que precisam trabalhar, o que elas podem fazer para se proteger, Vilma? Explica para nós.
para começo, o que significa essa imunidade baixa? Depende, né? Porque se for uma pessoa comprovadamente com imunidade baixa, deve ter um atestado do seu médico e trabalhar em casa, né? Mas se realmente tiver que sair, o que ela tem que fazer? Ela tem que ficar em lugar aberto, ela não pode ficar com multidões, ela tem que ter muito cuidado com as bancadas, por exemplo, se ela trabalhar com computador, limpar o teclado do computador, a tela do computador, cuidar com as mãos, né? Lavar sempre as mãos, não levar a mão no rosto, não levar a mão nos olhos, não levar a mão na boca, né? E evitar, se for possível, ir de carro, não ir nunca com transporte urbano, mesmo porque agora nós estamos sem, mas se for o caso, né? Então, os cuidados sempre que ela deve ter. Não adianta usar luva, não adianta usar máscara, porque está comprovado, né, que o uso de luva sem a higiene pode trazer até mais problemas, a não ser que você for entrar em contato com alguém que já esteja contaminado. Daí, como já foi dito, use luva, caso contrário, use máscara, caso contrário, não. E se você também tiver gripado. Agora, se você tem a imunidade comprovadamente baixa, nesse momento é melhor você não ir. Conseguir um atestado e não ir trabalhar em casa. Tá certo, tá certo. Temos mais uma pergunta aqui, em relação às pessoas de risco além dos idosos. Vilma, quem são as pessoas de risco além dos idosos? São os portadores de doenças crônicas, né? Então, assim, ó, principalmente os hipertensos, os diabéticos, os obesos, né? Os com problemas cardíacos, esses que já têm, por exemplo, que são portadores também de AIDS, né? Que tenha outra morbidade, outra comorbidade, e as doenças crônicas, especialmente essas que a gente falou, né? E cuidado com a hipertensão, diabetes, obesidade, AIDS, são as que a gente preconiza mais. Tá certo. Lúpus, né? Todas também as autoimunes. Sim, Vilma, e emendando também a sua resposta, temos uma pergunta da Rosângela. Pessoas pós-bariátricas, essas que passaram por esses procedimentos, também é arriscado, mais arriscado do que as outras, Vilma? Depende do estado que a pessoa está, né? Se é um pós-bariátrico, mas que está rígida, que está controlada, não tem problema. O problema é a pós-bariátrica que está com um problema de anemia, que está ainda na fase de perda de peso, que não está conseguindo se alimentar direito. Então, essa é uma pergunta muito ampla, né? E que cada caso é um caso. Tem pessoas pós-bariátricas, já de 2, 3, 4 anos, que estão bem. Agora, o pós mais imediato, né? O pós que faz 2, 3 meses, realmente eles têm que se cuidar. E, acima de tudo, como está a saúde pós-bariátrica? Como é que estão? Como é que estão os níveis de anemia? Como é que a pessoa está se sentindo? Como é que está o acompanhamento, né, com o seu médico, e ele que vai dizer como é que está o seu estado, se você tem que tomar mais ou menos cuidado. Agora, uma coisa é certa, todos nós temos que nos cuidar, todos nós temos que fazer as medidas preventivas preconizadas. Muito bem, muito claro. Eu quero fazer uma pergunta em relação aos bebês, e aí os doutores, né, a Vilma que tem uma experiência em relação a isso, já podem pensar nessa questão da abordagem das crianças, dos bebês. A gente sabe que não é grupo de risco, mas tem crianças nascendo ao mesmo tempo que o vírus está espalhado, não é? Nos hospitais, tem crianças de colo junto das mães, enfim, quero que vocês também nos deem uma orientação quanto a isso. Mas antes eu quero dizer da importância do teleatendimento, não é? Do teleatendimento, porque se cada caso é um caso, como vocês estão citando, por exemplo, o meu caso é um caso que precisa ser analisado, preciso conversar com o meu médico, é importante que a gente tenha esse acesso ao médico. Então, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, como tem aqui embaixo na tarjinha que nós colocamos, a Unimed abriu um canal desde segunda-feira, que as pessoas, principalmente os clientes Unimed, podem ligar. Em caso de sintomas respiratórios, vão ser atendidos e orientados, mas também há o canal direto com o seu próprio médico, né? Nos consultórios,
através de contatos que eles disponibilizaram. Então, há informação. Em caso de dúvida, para você que vai precisar trabalhar, para você que vai precisar sair de casa, né, primeiro contate o seu médico, entenda a sua situação, para que depois você possa fazer isso. Doutores, então, em relação à questão dos bebês, quem pode nos orientar? Principalmente eu vejo muitas gestantes preocupadas, né, que estão próximas do dia do nascimento dos filhos. Se vocês puderem nos orientar, porque é uma situação também de vulnerabilidade, né? Eu acho que os cuidados em relação aos bebês, na geral, são os mesmos cuidados que a gente deve ter com qualquer pessoa, né? Então, eu vi hoje uma matéria falando que mesmo a mãe portadora do vírus, com todos os cuidados, ela pode amamentar o bebê sem risco de transmitir para o seu filho. Então, eu penso que no dia a dia a gente tem que ter todos os cuidados com os bebês, como a gente tem com qualquer outra pessoa, né? Manter as mãos sempre limpas, né? Fazer desinfecção na medida que, em todos os momentos que vai cuidar com troca de fralda, na própria alimentação, né? Os cuidados de higiene que a gente deveria ter sempre. Não sei se o Cláudio pode me ajudar em alguma outra questão. Doutor Cláudio. Não, o que eu entendi disso é porque a gente não faz pediatria, mas na crise em si, né, o nenê nascido de mãe com covírus, né, ele vai ser submetido também a uma bateria de exames depois de 2 semanas, se não me engano. A enfermeira Vilma pode me certificar se não. Mas os cuidados são os mesmos, não tem como, o nenê não pode passar fome, então o nenê tem que ter sua fonte de alimentação, que vai ser a sua mãezinha com o covírus, mas que pode ser uma mãe até, uma gripe leve, um resfriado leve, vai amamentar. E até porque essa mãe pode, quem sabe, até passar alguma resistência mais tarde para essa criança. Enfermeira Vilma, ajuda a gente. Não, é isso aí, é que eu estava com o meu microfone, além de não ter a imagem, eu também depois fiquei com o meu microfone mudo. Ainda nessa parte com as crianças, ainda está tudo muito recente, né? Mas esses cuidados que o senhor falou, são verdadeiros. A mãe precisa tomar cuidado com as secreções, principalmente de orofaringe, né? E tem que lavar muito bem o seio antes de amamentar. Lavar com água e sabão o seio e amamentar, né? E, se for o caso, também retirar, né? Se for o caso, retirar o seu sangue para ser dado, porque o leite, né? Agora, assim, está tudo muito novo ainda, e o que nós sabemos é que os bebês, alguns bebês foram já diagnosticados, mas que eles saem muito bem. É isso que a gente tem ainda por enquanto, né? É um panorama positivo, então, em relação às crianças, né? Que bom, sim, menos mal. As crianças e os mais jovens, não é que eles não se contaminem, eles se contaminam, mas o organismo é mais resistente a esse vírus, né? Ele não traz tantos malefícios, mas isso não significa que eles possam se descuidar, que eles possam fazer de conta que não são vulneráveis, né? Porque se eles não ficam muito doentes, mas eles são o transporte da doença para os outros. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, doutores e Vilma. Pessoas que tiveram bronquite estão mais vulneráveis? Professora Vilma nos responda. Isso eu acho que seria muito mais importante os médicos responderem, mas assim, eu acho que a bronquite, se você está com ela controlada, não, né? Agora, se você está se teve bronquite, né? Mas se está com ela controlada, se não está numa fase, eu acho que os cuidados são os mesmos, né? Agora tem que tomar cuidado se a pessoa tiver algum problema respiratório crônico, isso sim, né? Eu acho que o doutor Cláudio, o doutor Luciano pode responder melhor essa questão. Doutor Cláudio? Tendo que a pessoa que tem bronquite, se ela tem realmente bronquite, né, ela é sujeita a um processo inflamatório ou alérgico da via aérea superior. Então ela tem que ter mais cuidado,
né, ela fica um pouco nessa área de maior risco. Mas não estando em crise, em atividade, ela é tão protegida quanto a outra, né? Mas é claro que ela tem que ter mais cuidado para não ficar resfriado nesse momento, porque ela fica mais suscetível. Não sei se o doutor Luciano concorda comigo, mas eu penso dessa maneira. É verdade. Todos os pacientes crônicos, na verdade, com todas as doenças crônicas, acabam sendo um pouco mais vulneráveis. Mas é fundamental que se tente otimizar o tratamento de todas elas. Então, se a pessoa tem asma, que ela faça uso direitinho da medicação, que ela procure atendimento mais precoce, se ela acha que está sentindo algum sintoma diferente, né? E assim também é fundamental com todas as outras doenças, hipertensão, diabetes, né? Então, é fundamental que se faça o tratamento adequado dessas doenças de base, independente dos sintomas ou não que forem aparecendo. Então, quem é diabético tem que manter o seu tratamento de forma adequada, manter a dieta adequada, né? No sentido de manter tudo mais controlado possível, né? Independente da faixa etária que for, né? A gente fala muito nos idosos, mas a doença ela comete todas as faixas etárias e, obviamente, como já foi visto no mundo inteiro, está se aprendendo muito ainda, porque é muito recente, mas se percebe que tem um acometimento mais dos idosos, e os idosos têm uma incidência maior dessas doenças crônicas. Então, a gente sempre tenta focar mais no controle adequado dessas doenças que essa população tem. Muito bem. Senhores, queridos convidados, vamos falar de vacinação? Vacinação. O que nós temos para acrescentar em relação a isso? Quem que pode nos ajudar? Eu posso falar um pouquinho sobre isso? Ok. Assim, ó, a vacinação começou segunda-feira, né? A vacina contra a gripe. E não tem mais. Ela não vai proteger contra o coronavírus, mas ela vai ajudar em duas coisas importantes, principalmente as pessoas de risco. Ela vai ajudar em duas coisas importantes. A primeira é o diagnóstico diferencial. Quem fizer a vacina e ficar gripado, com certeza não será da gripe comum. E outra coisa importante é que ela não vai... A pessoa que se vacinar tem muito menos chance de contrair a gripe comum. Então, essas duas coisas muito importantes, né? É a vacinação para se prevenir da gripe comum e, consequentemente, se prevenir de efeitos adversos piores se por acaso pegar o novo coronavírus. E nós temos a vacina, então, doutores? Qual que é o cenário de hoje? Vacinação em relação às gripes, né? Em relação às influenzas. Sim, chegou segunda-feira a dose das vacinas, mas infelizmente ontem terminou. E a informação que nós tivemos é que o Ministério da Saúde, por que faltou vacina? Porque ele antecipou, né? Ele antecipou a vacinação. E com isso, então, houve esse atraso, mas que terão doses suficientes, sim. Provavelmente, a sexta-feira chegarão mais doses. E aí, assim, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, é não sair correndo todo mundo para as unidades e não fazer aquele amontoado de gente para tomar vacina. Vamos com calma, terá vacina para todo mundo, sim. Todos os idosos e as pessoas de risco serão vacinados. Mais, né, largamente, mas serão vacinados, sim. Esse é um protocolo do Ministério da Saúde, né? Para que, quando se chegue mais perto do inverno, porque essa vacina precisa um tempo para adquirir a imunidade. Então, o governo está pedindo que se vacine agora para quê? Porque se nós continuar sendo infestados por esse vírus aí, quando chegar o inverno, menos pessoas fiquem doentes e fiquem mais sujeitas, então, à contaminação ou a uma complicação com o Covid-19. Esse eu acho que é o projeto do Ministério da Saúde. E o importante também, nós falamos pouco até agora sobre isso, né? É os sintomas gerais, né? Que o mais importante, segundo os relatos e estatísticas, é a febre, né? A febre alta, a tosse seca, né?
a dor de cabeça, que consequentemente quem tem uma febre alta vai ter dor de cabeça. Então, mas os sintomas principais são esses e principalmente a dificuldade respiratória. Se você tem dificuldade respiratória, né, tem todo um sistema que foi montado pela Secretaria da Saúde, pelo Hospital São Francisco, por o grupo de médicos que está liderando junto com as autoridades de saúde da cidade, a Unimed, que tem também plantões, porque por telefone a gente pode orientar bastante gente. Eu achei nos primeiros dias, eu fiquei com o telefone da prefeitura também para ajudar, porque eu tenho que ficar em casa em função de idade, essas coisas tudo, né? Mas tive poucos telefonemas, que a gente gostaria que esses meios fossem bastante mesmo usados, né? Nós já temos o nosso plantão no 3441-1708, aí na Unimed, plantão presencial de médico, né? A prefeitura tem telefones colocados à disposição, tem 4, 5 linhas, algumas presenciais, outras pelo celular. O hospital deve ter também, eu não sei o número geral do hospital para isso. Mas para que o quê? A nossa cidade, eu tenho certeza que está preparada muito mais do que nós estávamos preparados para um H1N1. Naquela época, como eu era responsável, fui pego de surpresa e me lembro de outros colegas que ajudaram, a doutora Maria Luísa, que era secretária da Saúde, foi uma outra situação, né, doutor? Foi uma outra situação que nós estávamos dentro do hospital, o doutor Luciano deve ter vivido também na UTI, com uma coisa absurda. E a gente teve que forçar, na época, a vinda da secretária de Estado da Saúde para que se conseguisse um lote maior de respiradores, né, para poder atender aquela demanda. Mas aquilo lá chegou correndo, né? E hoje nós estamos mais preparados, já tem grupos de médicos voluntários para atender, já está a tenda lá na frente do hospital para, se houver uma aglomeração grande, for necessário, quando o pessoal da crise, que está administrando a crise, e o prefeito decretar, vamos colocar em ação. Vão atender, né, doutor? Vai ter esse atendimento. O importante é a gente citar aqui também para a população que, até eu vou colocar aqui na tela, 3 casos suspeitos e 4 descartados. Nos últimos dias, esses foram os números que nós tivemos, né? Graças a Deus, é o trabalho de todas as entidades de saúde e principalmente pela questão do afastamento das pessoas. Então, é isso que a gente quer deixar claro. Nós não temos casos confirmados, nós não temos um número maior de casos suspeitos, porque as pessoas se afastaram, não há um encontro entre pessoas e esse contágio diminuiu. O problema vai ser, a partir de agora, né, com essa retomada dos trabalhos, que é necessário por causa da economia, a gente entende, mas o problema é no momento que as pessoas retomarem as suas atividades, né, acharem que está tudo bem, porque Concórdia praticamente não teve situações do Covid, e a coisa acontecer realmente, o problema vier, aí nós vamos precisar sim de mais UTIs, a gente vai precisar de todo o trabalho externo que a prefeitura, o hospital, enfim, a Unimed colocaram à disposição. Então, o fato agora as pessoas hoje já perderam um pouquinho o medo, né, de sair, já estão saindo. É preciso tomar as medidas para evitar com que esse contágio aconteça, mesmo com as pessoas saindo, é preciso ter esse cuidado, porque a coisa pode ficar muito complicada, né, mais do que já está. Então, que fique claro que nós não temos casos aqui porque houve um afastamento da população. E se possível, né, doutores e Vilma, que esse afastamento continue. Se é possível continuar, que continue. O que você me diz, Vilma? Exatamente, concordo plenamente. O afastamento deve continuar, especialmente para o grupo de risco. E aqueles que fazem parte do grupo que precisa voltar a trabalhar, tem que tomar cuidado, evitar aglomeramento, evitar, né, lavar sempre as mãos, evitar colocar as mãos nos olhos, na boca, no nariz. E se não puder lavar as mãos, tenha álcool em gel para poder desinfetar. E assim, aqueles que puderem ficar em casa, aqueles que puderem fazer trabalho remoto, fiquem porque é uma medida muito importante. Vamos ouvir, volto a dizer, vamos ouvir, vamos obedecer às nossas autoridades sanitárias de Concórdia, do Estado. Nós não temos casos ainda confirmados,
mas epidemiologicamente falando, é uma questão de tempo, né? Mais cedo ou mais tarde chegar aqui. Nós não temos uma redoma de vidro para evitar que o vírus entre. Mais cedo ou mais tarde ele vai entrar. Então, quanto mais tarde, melhor. Muito bem. Doutores, Eu acho considerações? assim, ó, eu acho assim, Vilma, que o vírus já está, ele já deve estar entre Sim. nós. Sim, Se não, nós ele só não foi diagnosticado, não né? estamos tendo casos graves, né, e que não estamos diagnosticando também, porque há uma certa falta ainda de elementos de laboratório, né, mas a etiqueta entre as pessoas é a mais importante. Sim. Cada um se conscientizar, né, dizer assim, não, eu não tenho nada, não tenho esse bicho. Negativo, você pode ter o vírus em você, que para você não faz nada, mas para o teu amigo, para o teu colega, para a pessoa que está na tua frente no supermercado, você tem o dever de você se proteger e proteger ela também. Eu acho que isso é extremamente importante nos dias de hoje. Todo mundo já sabe que tem que lavar a mão, as criancinhas estão mostrando, os adultos também, o cuidado maior, né? Mas a etiqueta, o respeito do ser humano um com o outro é que vai nos ajudar a ter menos casos. E graças a Deus que não tenhamos nenhum caso, né? É Isso o que a aí. gente quer. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, difundir esse cuidado. E a gente sabe de várias empresas da cidade que adotaram meios bem restritos, que afastaram pessoas de risco e que têm um cuidado muito especial com os que vêm de fora, né? Desde os nossos caminhoneiros lá que trazem produtos, coisa e tal, tem que ter o cuidado. Eles não são culpados de nada, ninguém é culpado de nada. Mas essa etiqueta é necessária para que todos nós juntos consigamos vencer essa batalha. Uma coisa horrível, uma química dessas, mas nós temos que fazer. A nossa obrigação é fazer. Doutor, se o senhor Sim, me querida. permite, eu gostaria de duas coisas que o senhor falou e que eu gostaria de ressaltar. A primeira, a etiqueta, né? E ressaltar a etiqueta da tosse, né? Da tosse, do espirro. Espirrar no cotovelo, né? Na parte do cotovelo. E outra coisa também é o isolamento, se você estiver doente, e principalmente quem veio de fora, que tem gente chegando ainda dos Estados Unidos, da Europa, fiquem nas suas casas, mesmo que não tenha nenhum sintoma, permaneça em quarentena em respeito dos outros. Essas duas coisas são muito importantes. E que Concórdia talvez não tenha diagnosticado nenhum caso, porque são todos leves, e também porque não tá sendo testado tudo que poderia, mesmo porque não é protocolo do Ministério testar casos, né, que não sejam mais graves. Concordo plenamente. E o respeito ao próximo é muito importante. É isso, doutor. Obrigada por deixar eu falar. E eu acho que, além do que a professora Vilma e o Cláudio conversaram, uma questão que eu reforço é o empenho de todas as pessoas para preservar o seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, de expô-los em situações de risco. Então, acho que é fundamental que a população inteira pense nisso, né? Cada um cuide dos seus, das pessoas que tem em casa, evitar o abraço, o beijo do neto no vô, nesse momento, embora eu acho que a gente saiba que é importante que se evite esse contato, né? Embora seja doído, né? Mas acho que é uma dor que nesse momento é necessária, e daqui a pouco tudo vai ficar bem, todo mundo vai poder se abraçar, se beijar e se confraternizar numa situação mais descontraída, né? Eu vou dar um depoimento meu agora, pessoal, posso? Eu já estou hoje há 7 dias longe da minha filha, né? Por questão de realmente precisar trabalhar, sair de casa, vir para o escritório, não tendo contato com pessoas, mas é necessário esse cuidado, né? E hoje o psicológico mexeu, doutores, né? Essa falta do abraço, essa falta da presença, e isso é uma questão que a gente pode falar aqui também para encerrar nossa live, sobre o psicológico mesmo, diante de tudo que nós estamos vivendo. É difícil segurar a onda, né? É difícil segurar essa pressão econômica, essa preocupação com a saúde, essa falta das pessoas que a gente ama próximo de nós. E eu acho que quem sofre mais são os idosos.
gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, para que a gente possa orientar a população em relação a essa questão psicológica. Não somos especialistas nessa área, mas a gente sabe como ajudar. Senhores. Eu só iniciando, eu acho que a gente pode ajudar se fazendo presente, ligando, a gente sabe que tem muitos idosos que às vezes moram sozinhos, que já por natureza vivem mais isolados, né? Mas eu penso que a gente mostrando que está aí do lado, que está presente, que está aí para ajudar, perguntando se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, eu acho que mesmo por telefone, mesmo pelos aplicativos que a gente tem de comunicação hoje, a gente pode estar presente e mostrar que está do lado deles e reforçando e mostrando que há essa necessidade agora. Eu penso que dessa forma a gente pode contribuir bastante. Realmente a saudade dói, né? Principalmente os velhinhos que nem eu, que não me deixam nem ver meu neto direito, 2 andares para baixo, né? Doutor Claudinho me toca de lá, né? Então, ele vai te contaminar. Então, nós temos toda essa consciência. E nós médicos, que, querendo ou não, estamos na linha de frente, né? Convivemos com as pessoas que estão na linha de frente, tem uma chance maior de se contaminar. Mas acho que isso aí, de outra forma, eu tenho visto com clientes antigos meus e tudo, que isso uniu muitas famílias, sabe? Tem outro lado muito bom disso. O pai não precisa trabalhar. O pai não vai trabalhar hoje. Ai, que bom, tu vai ficar o dia inteiro comigo. Como a gente, que também tem outras pessoas que vêm falar, bah, hoje tu não vai trabalhar, mãe, tu vai ficar em casa comigo. Então, eu acho que as crianças sofrem com isso, né? Os adultos também. Claro que se sofre mais quando se tem alguém à distância, às vezes alguém à distância doente e você não pode ir lá, né? Tem tudo isso com as famílias, mas a hora, na verdade, é a hora da família, né? É hora de se cuidar, se curtir, né? E ensinar, brincar, vamos fazer o quê? Né? O carteado fica bom, desinfete as cartas, por amor de Deus. Me passa um álcool gel, eu uso aqueles de plástico, mas vamos fazer isso e vamos se divertir, né? Muito bem. Como eu disse no H1N1, chimarrão dose unitária, vamos tomar só litro, se não dá para tomar com os outros. Mas nós cuia, né, doutor? Para fazer isso, para que... Bom, pega uma cuiazinha pequenininha, aí tu faz um chimarrão mais curto para ti, né? Mas precisamos fazer isso porque nesse momento, e sempre referendado para nossas autoridades de saúde, neste momento, essa é a nossa medida. Eu queria fazer mais um comentáriozinho até para alertar a nossa população. Eu sei que eles já viram, mas essas coisas a gente tem que repetir. Não vão comprar remédio de cloroquina nas farmácias. Não façam isso. Hoje foi muito bem explicado de novo, na reunião da tarde ali do Mandetta com os assessores, né? O Brasil tem alta tecnologia em cloroquina, porque o Brasil é um expert, nós cientistas lá da Amazônia são experts no tratamento da malária. Isso, cloroquina é para malária. Então, foi descoberto em casos mais graves, na Itália, por lá, que a hidroxicloroquina ou a cloroquina poderiam funcionar, e até associados a outros antibióticos. No Brasil, foi liberado hoje, que eu vi à tarde, que esse tratamento vai ser possível de usar em pacientes graves a nível hospitalar. Então, tem que deixar a cloroquina na farmácia para quem precisa tomar. Alguns casos de doenças reumatológicas que são usadas também. Então, essas pessoas precisam. E não é o direito nosso tirar isso das farmácias para se prevenir, porque ninguém vai usar a cloroquina em casa. A cloroquina já foi sequestrada pelo governo, como no episódio do H1N1, né, para ser usada em hospitais. O governo vai produzir também bastante remédio, porque tem capacidade disso, tem capacidade de exportar essa droga do Brasil. Se esse tratamento vai ser usado experimentalmente em pacientes muito graves, estiverem a nível de UTI, e que a gente precisa daquele recurso, mas puxa, tentei tudo, não deu, vou usar. Com a anuência da família. Então, é isso que está sendo projetado no nosso país.
Houve uma declaração muito grande hoje à tarde por um assessor do nosso ministro da Saúde, sabe? Então, não vamos à farmácia buscar esse remédio, ele não cura ninguém, ele pode até te atrapalhar. E daí, se você perder a visão, você tiver um problema no fígado por causa dele, não é responsabilidade do nosso governo e nem ele falou, pura responsabilidade de quem tomou. Então, o ministro isso da vai Saúde ser liberado falou... agora, nessa próxima semana, mas com uma droga de apoio e naquelas soluções que você não encontrou um outro caminho. Isso é importante, nós estamos numa rede menor, de difundir isso entre as pessoas. Não vai comprar esse negócio aí, porque não é essa droga que vai salvar a gente. O que vai nos salvar nesse momento, que vai diminuir a doença internacional nesse momento, é o que nós estamos fazendo, o nosso confinamento. A seguir, no tratamento, nas pesquisas que vão ser feitas, existem normativas, existem coisas mudando no tratamento a cada dia. Mas, por enquanto, o que nós temos é o quê? Nós vamos tratar sintomaticamente as pessoas doentes. E tomara que não seja as comorbidades dos velhinhos. Porque isso é que pode agravar uma doença de base. E nem ser morto pelo próprio vírus, mas sim pela doença de base agravada pela falta de resistência. O ministro da Saúde falou hoje, no pronunciamento, hoje às 15 horas, que não se sabe ainda as consequências dessa utilização desse medicamento, né, Vilma? Então, a informação é essa, o cuidado. Não, as consequências de uso sem prescrição, a gente sabe, né? Os efeitos colaterais podem dar, inclusive, cegueira, né? Pode ser cegueira, pode ser um problema hepático muito grande, né? Então, a maioria dos efeitos colaterais é conhecido do medicamento. Agora, o que reforço, né, o que foi dito até agora, qualquer automedicação não deve ser usada, né? E principalmente nesse momento de tirar esse medicamento da farmácia quando é um protocolo unicamente hospitalar para pacientes graves, né, sob comando do médico assistente. Então, isso eu acho que já foi tão colocado, e eu acredito que aqui em Concórdia não houve essa corrida, né, para as farmácias para comprar esse medicamento. Quero crer que não. Esperamos que não, né? Senhores, obrigada pela participação. Doutor Me Luciano. permita fazer um último alerta, sabe? Claro. Porque a gente quer que isso funcione, né? Um grande número de médicos se colocou voluntários à disposição para essa forma do atendimento pelo telefone, né? Várias clínicas da cidade colocaram no Facebook que está lá, que a gente está fechado até tal dia, porque existe uma determinação para isso, e ali estão colocados os telefones de contato. Usem isso. Quanto menos gente for lá no pronto-socorro, que não tem necessidade, porque se houver necessidade, o próprio médico vai dizer, eu não posso te dizer mais nada, vai lá. Mas se houver isso, atendimentos pontuais, eu sei que vários colegas têm feito, quer dizer, olha, eu vou te ver, eu te operei, eu vou te ver, eu tenho assim, é paciente da gente lá 10, 20, 30 anos, né? Você vai lá num horário específico para atender essa pessoa sem nenhum risco de contaminação. Mas é assim que eu acho que a nossa comunidade médica pode atender o pessoal. Nós temos horário aí da Unimed, nós temos telefone da nossa Unimed. Então vamos usar isso, não é vergonha, você não está enchendo o saco de ninguém. Nós somos profissionais, estamos aí para isso. A nossa Unimed está aí para isso, para atender o nosso povo. Muito bem. Então, cada um tem seu médico, mas que gosta mais, tudo bem, liga para o cara. Ele não vai dizer nada, ele vai dizer assim, olha, faz isso, 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 isso. Vários colegas têm. Nós temos o nosso 3441 ali, perdi o número, 3441-1708, né, para ligar presencial e na Unimed, sempre vai ter um médico da Unimed aí para isso. Nós temos os telefones particulares, os celulares das clínicas de cada um que se dispôs a nível da cidade inteira, sendo Unimed ou não. Nós temos os telefones da prefeitura, então tem vários médicos voluntários nessa campanha para cobrir da melhor forma possível a nossa cidade.
Quem precisa tem lá o Hospital São Francisco, mas eles também estão sobrecarregados. E nós, profissionais, estamos atendendo a isso para que não sobrecarregue ou que não aumente essa contaminação. Esse é o propósito da Associação Médica de Concórdia, né, da Unimed, né, e dos médicos em geral. É isso que está se fazendo. E existe um grupo de trabalho muito bem afinado por isso com a prefeitura. Isso mesmo. Agradeço a oportunidade. Fiquem em casa, por amor de Deus. Chimarrão dose unitária. Doutor, comer pouquinho, né? Não, pode tomar uma canhazinha, porque se ele não gosta do frio, nós botamos ele para fora com calor. Uma coisa muito importante é a hidratação, né? Os médicos orientam, os chineses, os italianos, que nós devemos tomar um gole d'água, né? Um bom gole d'água a cada 15 minutos. Então, né, pode tomar um chimarrão unitário, né? E se não gostar de chimarrão, tem a água, o chá, o café. O importante é a gente se hidratar. Muito bem, Vilma. Vilma, parabéns pelo seu trabalho. Você já atuou no Ministério da Saúde, na área de epidemiologia, é professora universitária, é mestre e doutora. É bom fazer parte de tudo isso, né? E também fazer parte da história da saúde, Vilma. Conta pra gente finalizar. Sim. Né? Então, como o doutor Cláudio falou, né, na época da H1N1, eu trabalhava na vigilância epidemiológica e fazer parte, né, disso tudo, fazer parte da vida das pessoas, do cuidado das pessoas, das decisões e, acima de tudo, de ajudar no combate às epidemias, né? E especialmente essa agora, que é uma que nunca vista, né, até então, pelas proporções que toma, dá muita responsabilidade e, ao mesmo tempo, também gratifica quando a gente consegue convencer as pessoas de que é importante se cuidar, que é importante ficar em casa, que é importante porque cada um de nós é importante para alguém. Então, vamos cuidar de nós e cuidar do outro também. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutor Cláudio, doutor Luciano. Obrigada, gratidão. E vamos à luta, não é? Lutar contra esse Covid-19. É isso aí, eu acho. Obrigado a todos. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Doutor Eu só queria Luciano. dar um recadinho. Eu acho que é fundamental que a gente cuide de todos os aspectos, cuide da alimentação, que durma as horas adequadas. O sono é importante também para manter o sistema imunológico. Então, cuidar do estado mental também, que a gente busque medidas para aliviar o estresse, né? Cada um nas suas possibilidades, mas no final das contas a gente vai conseguir passar por essa e todo mundo vai ficar bem, se Deus quiser. Amém, muito bem, muito bem, muito obrigada, senhores. E para a gente encerrar nossa live aqui, nós queremos deixar uma dica, né, para todos vocês, esses 58 que estão nos vendo nesse momento e todos aqueles que vão nos ver depois. Gente, a Unimed tem esse canal aberto de comunicação com o seu cliente, 3441-1708. Você pode ligar. Começou na segunda-feira uma movimentação dos médicos de Concórdia, dos cooperados Unimed, para que as pessoas tenham acesso, então, a essa informação. Você está sentindo uma dor de cabeça, você está com uma tosse, você está, de certa forma, precisando, né, de um cuidado, você está com dúvidas, parece ser um resfriado, mas não é. Enfim, não tenha dúvidas, liga para a gente no 3441-1708, que vai ser feita uma triagem com você. Há uma equipe de médicos e profissionais da enfermagem liderando esse trabalho. O Dr. Guilherme Bernardi está a postos também, que é o responsável por essa central de triagem. Se a coisa ficar mais forte na cidade, também a Unimed tem uma estratégia para atender presencialmente, mas a ideia é cuidar de você no telecontato, no teleatendimento. Lembrando a todos que essa telemedicina foi liberada pelo Conselho Federal de Medicina na última semana, e os médicos podem fazer isso, tá certo? Há uma demanda para isso. Então, você pode ligar para nós e obter todas essas informações, é o seu atendimento, é a sua consulta. Aí você pode continuar a sua vida normal a partir dessa consulta. Gente, se não for possível ficar dentro de casa, cuidem-se. Mas se você precisar sair para ajudar a fazer com que essa economia seja retomada, saia. Mas tenha todo o cuidado que os médicos trouxeram para nós nesta noite. Boa noite a vocês, e a Unimed em Concórdia volta com mais informações a qualquer momento. Cuidar de todos, esse é o nosso plano.